Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para estudar uma mensagem, uma palavra de Deus. Hoje trago o tema muito importante, o tema que eu prometi trazer. Estamos nas 6 lições que nós aqui vamos aprender a respeito, ou seja, acerca do Espírito Santo. E hoje estamos na lição número 2 e hoje vamos falar a respeito de 6 símbolos que representam o Espírito Santo na Bíblia. Como no passado, na primeira lição, nós estudamos lá quem é o Espírito Santo, se o Espírito Santo seria Deus ou não, e nós terminamos com a seguinte conclusão: que o Espírito Santo ele é o próprio Deus, ele é o próprio Criador de todas as coisas. Então hoje estamos aqui para estudar 6 símbolos que representam o Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Rashid Zaquel João. Estou aqui no canal para ajudar os irmãos a responder dúvidas e algumas questões relacionadas a alguns temas e não só, algumas questões bíblicas. Então, se tiver alguma questão, pode deixar lá. E te pedir com grande favor, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, não perca seu tempo. Comente, compartilhe e espalhe a mensagem de Deus para que possa alcançar milhares de pessoas para o reino do céu. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar no estudo de hoje. Querido, quando estamos a falar de 6 símbolos que representam o Espírito Santo na Bíblia, estamos a falar aquilo que representa o Espírito Santo. Como assim? Quando estamos a falar acerca de 6 símbolos, estamos a falar de simbologia, coisas importantes bíblicas, coisas que não se entendem assim de uma maneira ampla, são coisas simbólicas. E se são coisas simbólicas, nós devemos prestar muita atenção para podermos entender e decifrar. Então, quando nós estamos a falar aqui acerca de 6 símbolos que representam o Espírito Santo, nós vamos ver o primeiro símbolo é a água. Por que água? Quando nós formos a ver, nós vamos ver que a água é indispensável na vida do ser humano. Então o Espírito Santo também é indispensável na vida do ser humano. Porque sem água não há vida. E sem Espírito Santo também não há vida. Podemos ler aqui no livro de Joel, capítulo 2, no verso 23. Vou tomar a leitura, diz assim: E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva e temporá e a serôdia no primeiro mês. Então, aqui estamos a ver que a chuva serôdia, aqui referido neste verso, representa o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, por exemplo, quando formos estudar o tema que fala acerca do fim dos tempos, nós vamos ver que nos últimos tempos cairá a grande chuva serôdia, que é representada do Espírito Santo. Porque essa chuva serôdia irá cair para todos aqueles que são justos, de modo que eles possam serem capacitados com eles, serem encorajados para passar a grande tribulação. Então aqui estamos a ver a água representa o Espírito Santo. A chuva serôdia, quando você ouve alguém a falar acerca da chuva serôdia, ele está se referindo ao Espírito Santo. Podemos ainda acrescentar mais com o livro de Isaías. Vamos ler Isaías 44, no verso 3. Vamos ver o que o profeta Isaías ele tem a nos dizer. Isaías 44, no verso 3, vou tomar a leitura. Porque derramarei água sobre o sedente e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aqui estamos a ver que Deus disse que eu derramarei o quê? A água. E eu derramarei o meu espírito. Então há uma ligação entre água e espírito. Quando estás a falar de água, estás a falar também do Espírito Santo. Mas tomem muita atenção, porque algumas vezes, quando nós vamos para a simbologia do livro do Apocalipse, quando se fala de água, mar, estás a falar de nações, língua, povos. Já com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo também é representado como água na Bíblia. Se nós formos ver também o livro de João, para ainda acrescentar a ideia, vamos abrir o livro de João 7, vamos ler o 38 a 39. Diz assim, vou tomar a leitura. 38 a 39. Vou tomar a leitura. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui nós estamos a ver que Jesus ele disse: aquele que crê em mim, ele será uma fonte de água viva. E ele não terá sede. O que Jesus estava a falar a respeito disso? Veja o 39 que diz. E isso disse ele do Espírito. E nós estamos a ver que rio de águas que correrão dentro do seu ventre é relacionado. Estamos a falar aqui um relacionamento entre Espírito Santo. Então, Jesus disse que rios de água correrão. Então, quer dizer que você será cheio do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é representado também como água na Bíblia. E terminando o verso, diz assim, que havia de receber os que nele crerem, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus aqui ele prometeu aos seus discípulos que derramarei o Espírito Santo, em forma do quê? De água. E a segunda coisa também que nós vamos ver aqui acerca do Espírito Santo é o quê? O vento. O vento também, quando estamos a falar de vento na Bíblia, representa também o que? Espírito Santo. Mas também quando formos a ver o livro de Jeremias, quando nós encontramos lá vento, e o livro de Apocalipse, quando nós também vamos encontrar a palavra vento, representa guerras. Então aqui nós estamos a estudar a simbologia do Espírito Santo. A outra simbologia que dá referência ao Espírito Santo é o quê? É o vento. Então, o vento também representa o Espírito Santo. Por que o vento? Porque o vento, quando nós formos a ler o livro de Gênesis 2:7, nós vamos perceber que Deus, quando nos fez, Ele nos soprou o quê? O fôlego de vida. Então, fôlego é o quê? O ar que Deus respira. Vento, podemos dizer assim. Então, quando nós temos o vento de Deus, nós temos vida. Vida eterna. E não só. Ou seja, vida, fôlego. Né? Estamos a falar de fôlego da vida. Então, o Espírito Santo também é vento. Podemos ler Gênesis para nós termos uma ideia bíblica. Gênesis 2, no verso 7. Muito rápido aqui. Gênesis 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, eu e você, nós temos o fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, que é o Espírito de Deus. E nós estudamos no vídeo anterior que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então nós temos esse Espírito Santo. Porque até que a Bíblia diz que nós somos um templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Então Deus, quando nos formou, Ele nos soprou. Então, aquele sopro de Deus é o que? É o Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Logo, o Espírito de Deus é o que? Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo de quem? De Deus. Eis aqui um relacionamento entre vento e Espírito. E nós estamos a ver que o ar, o vento representa simbolicamente o Espírito Santo. Podemos ler também o livro de João 20 para nós termos uma ideia ampla. João 20, vou abrir aqui muito rápido. João 20, no verso 22, diz a Bíblia: E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Então Jesus, quando estava com seus discípulos, Ele ensinando, então Ele soprou, né? Ele soprou perante os seus discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, simbolicamente, é representado também como o vento, como o sopro, né? O sopro de Deus. Então Jesus, Ele soprou perante os seus discípulos. E nós estamos a ver aqui que o Espírito Santo também é o quê? É o vento. E agora nós estamos a ver, vamos passar para a terceira simbologia. A terceira simbologia é o que? Fogo. O fogo também representa o Espírito Santo. Isso por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos lava. Então, o Espírito Santo também é representado como fogo. Por que como fogo? Porque o fogo é consumador. E fogo consome todos os pecados e o pecador. Então, o Espírito Santo também, ele consome os pecados. Ele consome os pecados, ele nos alerta do pecado. Eis a razão que o Espírito Santo, ele é representado como fogo. Vamos ler o livro de Mateus para nós termos uma ideia. Mateus 3, 11. Nós vamos ler para podermos entender alguma coisa. Mateus 3, 11. Diz assim: E em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui estamos a ver que a Bíblia diz que primeiro você é batizado pela água. Por que pela água? Pela purificação. Para a purificação. Então o Espírito Santo também te batiza já como fogo. Por quê? Para consumir todo aquele pecado, para consumir toda aquela iniquidade. Então o Espírito Santo também é representado como fogo. Por que como fogo? Para consumir o pecado. Ele nos purifica do pecado. Ele limpa todo o pecado. Ele queima todo o pecado. Então o Espírito Santo também é representado como fogo. Vamos ler o livro de Atos 2. Vamos entender alguma coisa. Atos 2, 1 até 4. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu
um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui estamos a ver que os apóstolos, quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, lá desceu o quê? Lá fez um vento impetuoso. Então, este vento, nós já estudamos aqui, que é o que? O segundo símbolo. Vento representa o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu como um vento no dia de Pentecostes. E descendo ele como vento, diz a Bíblia que o Espírito Santo também, ele se manifestou naquele dia de Pentecostes como fogo. E quando ele se manifesta, ele dá poder a cada um dos discípulos para que pudessem falar línguas estranhas. Então aqui estamos a ver também a simbologia do Espírito Santo como fogo. O fogo também representa o quê? Representa o Espírito Santo. E passando para a quarta simbologia, nós temos lá o Espírito Santo representado como pomba. Isso por quê? Porque a pomba é um símbolo de simplicidade, amor e não só. É um símbolo de paz. A pomba branca, por exemplo. Então, aqui estamos a ver o Espírito Santo é representado como pomba. Por quê? O Espírito Santo ele é simples, ele é amor e ele é o quê? Ele nos dá a paz. Então, o Espírito Santo também é representado como pomba. Podemos ler isso no livro de Mateus 3. No Mateus 3, 16, onde que nós vamos ler a respeito de o que nós estamos aqui a falar. Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quando Jesus ele foi batizado pelo João Batista, saindo ele das águas, o céu se abriu. Quando o céu se abre, o Espírito Santo ele desce em forma de pombo e pousa em Jesus no ombro. Então, aqui também estamos a ver há uma relação entre pomba e o Espírito Santo. O Espírito Santo também é representado na Bíblia como pomba, como um sinal de amor, carinho e simplicidade. As pombas são os animais mais simples que nós temos aqui no planeta Terra. São animais simples, humildes, muito carinhosos e muito amorosos. Então, o Espírito Santo também é assim. É a razão que o Espírito Santo também é representado como uma pomba. Podemos ler também o livro de João 1:32. Diz assim a palavra: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, este é o testemunho que João dava para a multidão, para o público. Ele disse que eu vi o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba e pousando em Jesus. Então, o Espírito Santo também é representado como pomba. Esta é a quarta simbologia da representação do Espírito Santo. Fala dois símbolos. E agora vamos passar para um símbolo que é azeite. O Espírito Santo também é representado como azeite. Por que como azeite? Porque azeite, na antiguidade, ele servia para ungir os reis. Davi foi ungido com azeite, e rei Salomão também foi ungido com azeite, Moisés e várias outras pessoas, vários outros profetas, eles foram ungidos com azeite. Então, qual é a relação entre azeite e Espírito Santo? Nós conhecemos que azeite é óleo. Então, qual é por que é uma relação entre azeite e Espírito Santo? É simples, meu querido irmão. É o seguinte: azeite representa o Espírito Santo. Isso por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós somos ungidos de Deus. E se nós somos ungidos de Deus, o Espírito Santo nos capacita de nós fazermos toda a obra de quem? Toda a obra de Deus. Então, por isso que azeite também representa o Espírito Santo. Porque quando alguém é ungido, naquele tempo, quando Moisés, ou seja, quando um dos profetas era ungido com azeite, a pessoa era apta para fazer as atividades de Deus, e não só para fazer todas as coisas que Deus fora mandar. Então, o Espírito Santo lhe capacitava. Então, o Espírito Santo também ele serve como azeite para nos ungir, para nos capacitar, para nos ensinar, para nos discernir e para nos ajudar em todas as coisas que nós necessitamos. Podemos ler isso no livro de 1 de Samuel 16, no versos 13.
Vamos ler, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Rama. Então, aqui estamos a ver que o Espírito Santo, quando alguém é ungido com o Espírito Santo, então, quando alguém é ungido com azeite, o Espírito Santo, ele desce sobre ele. O Espírito Santo se apodera sobre ele. Então, há uma conexão aqui. Quando você é ungido, então, o Espírito Santo, ele vem morar dentro de si. Ou seja, o Espírito Santo já mora dentro de si. Só que as atividades, as coisas que você vai estar a fazer, serão coisas muito diferentes. Então, o Espírito Santo também é representado como azeite, porque ele serve para nos ensinar e não só para nos ajudar. Então, vamos terminando o nosso estudo aqui com o último selo, que é com a última simbologia, que é selo. O Espírito Santo também é representado na Bíblia como selo. Isso por quê? Porque o Espírito Santo, ele irá selar as pessoas no tempo da grande tribulação, no tempo da angústia. E não só hoje. Existem pessoas que estão sendo seladas pelo Espírito Santo. E nós podemos ver isso no livro de Éfesos. Vamos para Éfesos 1, no versos 13. Vamos ler o que a Bíblia diz. Diz assim: Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo é algo da promessa de Jesus. Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, então não virá. É necessário que eu vá para que o Espírito venha. Então, Jesus prometeu-nos o Espírito Santo. E ele fez descer esse Espírito Santo. E aqui nós estamos a ver que a Bíblia diz que esse mesmo Espírito Santo, ele também irá vos selar. Então, a Bíblia diz que nós estamos sendo selados pelo Espírito Santo. Mas há uma condição para você ser selado pelo Espírito Santo. O primeiro é se arrepender, receber o Evangelho, crer. E segundo, o Espírito Santo vai te selar. Então, o Espírito Santo também serve como selo. Podemos ver também aqui no livro de Éfesos 4. Éfesos 4. Vamos para Éfesos 4, no verso 30. A Bíblia diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Então, aqui estamos a ver que a Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vos estão selados. Então, o Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo também é um selo. Ele serve como selo. E nós estamos sendo chamados que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas, querido, eu quero te chamar para uma grande atenção aqui neste verso. Querido, olha só. A Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Queridos, pare e pense. Se o Espírito Santo, ele se entristece, isso não nos mostra, ou seja, não nos dá uma ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque quem se entristece é apenas uma pessoa. E não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus. O Espírito Santo é Deus. Como eu já vinha ensinando. Então, este verso, ele nos dá a visão ampla, que nos mostra que o Espírito Santo, ele se entristece. Se ele se entristece, então ele é Deus. Então, o nosso tema ficou bem claro assim. E eu vou pedir para você, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Não se esqueça de deixar sempre os seus likes. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Estaremos na lição 3, onde nós vamos estudar mais a respeito do Espírito Santo. Então não perca, meu amigo. Comente lá, escreva o seu comentário e não se esqueça também, se inscreva também no canal.